Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas. Hoje teremos o privilégio de entrevistar o professor Hélio Sokolic. Vamos conhecer as atividades de nosso convidado em Brasília, enfatizando as reuniões de debates que promove em sua residência. E também as aulas de matemática que oferece gratuitamente e suas atividades na Associação Cultural Israelita de Brasília. O nosso convidado nasceu no Rio de Janeiro e formou-se em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui também formação em Contabilidade e Estatística. Obteve o mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Foi professor de Economia, Finanças Públicas, Estatísticas e Matemática Financeira em várias faculdades de Brasília. É auditor fiscal aposentado, mas em plena atividade intelectual. Autor pela editora Vetscom do livro Questões com Gabaritos Comentados nas Finanças Públicas. Obrigado, professor Hélio Sokolic, por ter aceito ao nosso convite. Na primeira indagação, pediria para nos contar a sua experiência no Rio de Janeiro e sua vinda para Brasília e as atividades na área de economia como servidor público. Isaac Reutemann, muito obrigado por esse honroso convite de estar aqui em mais um dos seus programas valiosos e esperando estar à altura da qualidade deles e dos grandes objetivos que você tem, como grande idealista. Isaac, eu nasci no Rio de Janeiro, como você já falou. Eu sou filho de pais judeus. Além da mãe judia, o pai judeu também. É interessante no Rio de Janeiro, a minha vida foi intensa, mas eu vou resumir muito. Meu pai era um mascate, aquele vendedor à prestação, na época não havia crédito. O meu pai também. Também, né? E olha, né, o esforço deles para nos educar, né, nos dar uma vida condigna. E lá no Rio de Janeiro, então, eu nasci judeu, né? Por decreto. Era filho de mãe judia, fora o pai, né? Eu tive a circuncisão, bar mitzvah, frequentei escola israelita, frequentei clube judaico. Mas o interessante é que eu ajudava meu pai a cobrar as prestações. Eu tive uma experiência muito grande em andar no Rio de Janeiro, naquelas ruas. Meu pai vendia para pessoas humildes naquele tempo. Então, não se podia comprar crédito. Meu pai vendia a prestação e eu ia cobrar. Eu via o sacrifício, o esforço. E eu passei a valorizar muito o trabalho, o dinheiro que a gente ganhava. Eu, por causa de uma vida não muito farta, não. Ao contrário, eu tive que começar a trabalhar, então, depois formalmente, num banco. Aos 16 anos, eu entrei num banco americano chamado First National City Bank of New York. Olha, foi um bom emprego, meu primeiro emprego. Fiquei lá 4 anos. Bom ambiente, bons colegas. O banco se preocupava, aí é que está um fato relevante, se preocupava com a evolução de cada funcionário. Eu comecei como office boy. 2 anos depois fui promovido. Depois eu fiz o curso técnico de contabilidade e lá me despertou muito gosto por uma matéria em especial, economia. Como eu gostei de economia, não sei porquê, mas por causa da lei da escassez me chamou muita atenção, a formação do preço, oferta e demanda, a luta pela sobrevivência, que é a economia, basicamente. Inflação, por que há inflação, desemprego, etc. Mas lá no Citibank, eu então comecei a envolver com a vida política
e o período agitado, né, politicamente no Brasil. Eu lia muito um jornal chamado O Bancário, dos sindicatos bancários, e ele falava muito dos conflitos mundiais, já do capitalismo, imperialismo, e eu me envolvi com isso, achei muito interessante. Depois eu fiz o curso de Economia na UFRJ, na Avenida Pasteur, 1965, período de muita agitação, e eu vi ali o movimento estudantil, meus colegas, a maior parte dos colegas de esquerda mesmo. Naquele tempo a maior parte era de esquerda mesmo. E eu me politizei, eu tive grandes amigos que eram mais experientes que eu e eu comecei a aprender o que estava passando no mundo. Agora, de repente, o emprego de bancário no Citibank acabou por quê? Porque muitos amigos chegavam para mim e diziam, olha, você tem que buscar estabilidade no emprego. Você pode ser demitido a qualquer momento no setor privado. Então, vamos fazer concurso. Eu tive facilidade de estudar. Eu sempre tive facilidade de estudar. E eu passei primeiro no Banco Estado da Guanabara, depois fui para o Banco Central e, finalmente, Receita Federal. Fui transferido para Brasília em 1971, depois de um ano de trabalho lá no centro do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de casar e foi uma vida nova. Eu deixei o calor do Rio e fui para Brasília. A transferência para Brasília, Isaac, foi muito interessante. Adaptação. Brasília no início. Brasília com poeira sendo construída. Mas na época, olha, havia muitos privilégios para nós. Eu comecei morando no Brasília Palace Hotel, custeado pelo governo, é claro, depois fui para uma casa na Asa Norte, depois fui para um apartamento na Asa Sul, onde eu fiquei muitos anos, até que em 1991 o governo Collor facilitou muito a venda dos apartamentos funcionais. Comprei um, então, na Asa Sul, onde fiquei muitos anos, até ir para a residência onde eu moro hoje, no Lago Sul. Olha, no Ministério da Fazenda, eu tive várias atividades interessantes. Como economista, eu fui para os números, onde estão os números. Então, eu não gostava muito de fiscalização, nem de legislação, gostava de números. Então, eu acompanhava a arrecadação federal, nós fazíamos análise e previsão de receitas, e naquele tempo eu fazia muitas tabelas e gráficos, mas na mão, não tinha computador naquela época, não tinha. E se tinha, nós não tínhamos, né? E eu fazia com régua, caneta e lápis. Mas, olha, eu falei que no Citibank o setor de pessoal acompanhava a vida de cada funcionário, preocupado com sua evolução. Eu tive uma decepção no serviço público, no Ministério da Fazenda, porque o órgão de pessoal não se interessava por nós. A gente se virava. Eu segui um caminho dentro do Ministério, mas por mim mesmo. Eu fui fuçar onde eu ia me colocar. Não há no setor pessoal uma preocupação com a alocação boa do recurso, onde o servidor possa ter o máximo de produtividade e satisfação, que é para o bem da própria sociedade. Então, eu procurei funções na área de economia. Quando na própria Receita eu não consegui isso, porque eu fiquei muitos anos como analista da arrecadação de tributos, eu saí da Receita por mim mesmo. Tive convites e forcei um pouco esses convites. Fui trabalhar na Comissão de Programação Financeira, que trata do Orçamento da União, e me realizei muito na Secretaria de Economia e Finanças, um órgão que dá assistência financeira a estados e municípios. Foi um período muito bom. Eu ministrei cursos, eu prestei assessorias a estados e municípios. Eu elaborei, produzi a Revista de Finanças Públicas, que na época foi muito conhecida, boletins mensais. E depois eu fui convidado a dar aulas depois de realizar um curso de mestrado. Agora, veja só, eu estava falando que nós somos meio abandonados no serviço público pelos setores de pessoal.
Um grupo de colegas resolveu evoluir. Minoria. Um grupo de colegas que eram... A gente já era da UFRJ, já tinha sido, e nós decidimos fazer o mestrado. Vamos fazer o mestrado, sim. Vamos nos habilitar o CAPES. O curso do CAPES, o CAPES administra, né, várias universidades no Brasil e nos habilitamos, contratamos professor particular. E eu, como você disse, eu escolhi a Fundação Getúlio Vargas. E foi um período muito bom. O então ministro era Mário Henrique Simonsen. E nós pedimos a ele a licença. E ele concedeu. Ele era da FGV, né? Era um homem sensível nisso. Puxa, um grupo de auditores quer fazer mestrado, muito bem. E ele nos concedeu a manutenção dos salários. E eu fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro fazendo o curso mestrado. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não fiz doutorado porque fiquei cansado de estudar. É muito difícil, é muito penoso, né, o curso lá na FGV. Ao voltar, eu fui convidado a dar aulas. Então, eu tomei gosto em dar aula, a minha grande vocação. Modéstia à parte, eu me senti muito bem nas aulas. Primeiro, um convite para dar aula de estatística na ESAF, para auditores novos que ingressavam naquele curso de treinamento. Depois, faculdades, como você falou, depois preparatórios para concursos públicos. E, bom, o tempo passou, eu fui me habilitando. Esses concursos públicos eram para Ministério da Fazenda, Banco Central, Ministério do Planejamento, Tribunal de Contas. Foi um período muito gostoso, eu dava aula à noite. O tempo passou e eu acabei me aposentando. Me aposentei em 1995, aos 50 anos de idade. Na época, podia. E foi um grande privilégio, Isaac. Eu achei. E eu estou aposentado há 23 anos. Eu acho isso um absurdo. É muito tempo. Por quê? Dado o fato que me aposentei cedo. Eu poderia dar muito mais para o serviço público. Mas a legislação era, e ainda é, privilegiada. Muitos benefícios. E como você falou, eu estou muito ativo, colaboro em diversas atividades, me sinto muito bem. E estou aqui com você, né, partilhando essas experiências. Há uma coincidência, professor Sokolic, eu também me aposentei na Universidade de Brasília em 1995. É mesmo? Então temos a mesma idade de aposentadoria. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com o professor Hélio Sokolic. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Hélio Sokolic. Professor Hélio, há 4 anos proporciona na sua residência discussões sobre temas científicos, culturais e sociais. Poderia nos contar sobre a origem desses encontros e destacar alguns temas discutidos? Sem dúvida. É um assunto muito gostoso, né? Eu sempre gostei de ler, estudar e principalmente conversar, me reunir com pessoas e debater assuntos, porque eu sempre fui inquieto com as coisas, sempre quis tirar dúvidas, sempre procurei pessoas que pudessem me dizer algo novo. E esses encontros eram, assim, restritos. Até que, um dia, eu participei de um encontro interreligioso promovido pela CIB e outras organizações, a comunidade Bahá'í, inclusive. Eu conheci pessoas da comunidade Bahá'í e fui convidado a participar de reuniões nessa comunidade. São reuniões semanais e com temas específicos com várias pessoas. E eu pensei assim, puxa, por que eu não faço a mesma coisa? Vou fazer reuniões mais amplas,
para discutir assuntos, mas não vinculados a determinada religião, nem partido, nada. Na minha casa mesmo. E resolvi fazer. Então, olha, foi muito gostoso, foi muito proveitoso. Os temas são variados, e o público é de várias tendências. Um pensa à direita, o outro pensa à esquerda. Um é religioso, outro é menos religioso. E eu me lembro da primeira palestra, há 4 anos e meio atrás, sobre uma religião específica de uma amiga. Depois, o filho de uma outra amiga falou sobre uma especialidade dele, que é nutrição natural. Depois, outro falou sobre o conflito no Oriente Médio. Outro falou sobre o ateísmo no mundo. Quer dizer, são temas diversos. Já tivemos sobre Confúcio. Isaac já foi na minha casa falar também sobre educação. Já tivemos, então, até uma professora do GDF que foi convidada para viajar à Coreia do Norte e veio trazer suas experiências a respeito, muito surpreendente, porque ela gostou muito da viagem e do país. E no sábado retrasado, tivemos 2 jovens estudantes da UNB que estão estudando filosofia e vieram falar sobre Nietzsche. Quer dizer, são temas os mais variados. Eu estou muito satisfeito com esses encontros. Até pensei em parar um pouco, mas não me deixam. As pessoas que vão acham a noite deliciosa, são sábados à noite, a partir de 19h30. É muito bom, Isaac. Professor Skolik, uma das atividades que me chamaram a atenção e que o caro convidado ministra aulas de matemática graciosamente para pessoas que têm dificuldades de lidar com números. Poderia contar a origem dessa ação e os benefícios alcançados com esta importante iniciativa? Sim. Olha, eu sempre gostei de economia, eu adoro economia, ler. Mas sabe o que aconteceu nos últimos anos? Talvez cansado um pouco de tantos anos de dar aula, eu resolvi revisar minha matemática. Fiquei preocupado, como é que está a minha matemática? Peguei os livros, inclusive livros dos meus filhos, que hoje são muito bem feitos didaticamente, e comecei a ler, me deliciei com a matemática, voltei a estudar matemática no sentido de raciocínio, buscar o raciocínio, como é boa, regra de 3, simples e composta, direta e inversa, análise combinatória, probabilidade, raciocínio lógico, é tão gostoso. E eu fico pensando, tanta gente não estuda matemática, diz que não gosta e não tem esse privilégio, esse prazer. Aí eu fiquei pensando, tanta coisa eu estava lendo em matemática, e eu tenho vontade sempre de o que eu leio transmitir. Senão eu sinto que fico sufocado com tanta coisa. Vou transmitir isso. Então eu resolvi procurar um local. Perto de onde eu moro tem uma grande igreja, a Igreja do Perpétuo Socorro. Falei com o padre me recebeu muito bem e até anunciou o curso nas suas missas. E ele me deu uma sala, e lá tem muitas salas que eles fornecem. E olha, já estamos há 4 anos e meio também, com muita satisfação. São aulas maravilhosas, eu saio de lá com energia. São pessoas da terceira idade, mas com o tempo foram indo pessoas de todas as idades, inclusive jovens, alunos de faculdades da UNB, me dão muita satisfação. Uma vez, numa das primeiras aulas, acabou a aula, aí uma senhora levantou-se, ela disse assim, professor, quero saber uma coisa do senhor. Assim mesmo. O senhor dá essas aulas graciosamente, aula tão boa. Qual é a sua religião? Católica, né? Porque estávamos numa igreja. Eu disse, olha, eu não sou católico. Aí uma outra senhora disse, eu sei, ele é espírita. Aí eu mesmo disse, eu sei por que a senhora falou que eu sou espírita. Porque os espíritas prestam muito serviço à comunidade, eles vão a orfanatos,
vão a escolas, vão a asilos, não é? Mas eu não sou espírita. Aí uma jovenzinha da UNB, muito para frente, ela olhou para mim e disse assim, peraí, gente, eu sei o que esse professor é. Ele é ateu. Deu aquele choque. Aí saímos. A pessoa foi indo embora, eu cheguei para ela e disse, por que você acha, né? E disse que eu sou ateu, hein? Estou curioso. É porque o senhor gosta de raciocínio lógico. Olha, ficou essa experiência. Então, são essas coisas que acontecem que dão satisfação, né? O prezado amigo tem tido uma atuação importante dirigindo o setor cultural da Associação Cultural Israelita de Brasília, a CIB. Poderia nos contar sobre essas atividades? Pois não, Isaac. A minha mãe morava no Rio ou em Brasília. Era sempre preocupada comigo aqui em Brasília. Ela disse, Hélio, você precisa colaborar com a comunidade judaica daqui, de Brasília. E eu procurei, assim que cheguei em 71, eu procurei a comunidade, a Associação Cultural Israelita de Brasília, localizada na Asa Norte, e passei a me integrar. Pessoas judias, né? Temos essa afinidade judaica. E passei até a colaborar, eu gostava da parte de esportes, jogava ping-pong, organizei torneios. O tempo passou e eu me tornei, alguns anos atrás, na gestão do Samuel Sherman, diretor cultural. Olha, foi uma experiência muito grande, muito boa. Eu promovi palestras, diversas palestras, convidei muitas pessoas para falar sobre assuntos diversos. O conflito no Oriente Médio, o judaísmo, o Holocausto. Promovi encontros de estudos judaicos com um especialista em judaísmo. Organizei biblioteca, organizei curso de hebraico com professor. Um curso de filosofia judaica. Eu fiz leituras de textos. Eu gosto muito de ler textos em conjunto com outras pessoas. Promovi encontros interreligiosos e também teatro, esquetes. Quer dizer, foram 4 anos maravilhosos. Eu convidei o senhor Isaac Reutemann também para fazer palestras. Eu me lembro aqui os títulos, hein? A Tragédia da Educação Brasileira e o comentário sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Lembra-se, né? Eu gosto muito das controvérsias, sabe? Então, eu promovi também na própria CIB palestras com jornalistas que criticavam o governo israelense. Uns até realçavam as razões do lado palestino. Coloquei o filme Deus no Tribunal, onde muitos contestam a posição divina perante o Holocausto. Coloquei um documentário francês sobre a Palestina, mostrando os horrores das guerras. Recebi até algumas críticas por isso. Eu sempre gostei de ver os dois lados. Mas, olha, a CIB é um local muito bom socialmente, jovens, mais velhos, e as atividades continuam muito boas, continuam frequentando. É muito gostoso frequentar a CIB. Como economista, como avalia a conjuntura brasileira e como antevê o futuro social e econômico do Brasil? Isaac, eu vejo o Brasil como um país muito complexo. Nós temos 208 milhões de habitantes. O país é vasto, muitos recursos naturais, mas nós parece que não aproveitamos tão bem e talvez dilapidemos esses recursos. O problema do Brasil, basicamente, é que essa população, apesar do grande tamanho da nossa área, eu acho uma população grande, se nós formos observar, que a metade dela é carente, muito carente. Então, ela vive em função da outra metade. A outra metade produz muito, gera os impostos e somente um sistema de transferências bem feito é que pode manter a outra metade subsistindo. O Brasil tem muitos problemas e há muitas demandas. Por isso que eu acho que não é fácil governar. Nem um presidente, nem governadores, prefeitos. Não é fácil o dia a dia. Olha, nós tivemos
vários anos no mundo de capitalismo. O capitalismo é um sistema que eu aprendi a ver. Ele há uma liberdade de produzir, de consumir, estimula a iniciativa. O sistema capitalista é muito eficiente. Mas ela revela também as desigualdades, porque nós não somos iguais. E o capitalismo realça as desigualdades. Mesmo que haja igualdade de oportunidades, e não há, as oportunidades não são aproveitadas igualmente. As pessoas não sabem aproveitá-las igualmente. Então gera muito essa desigualdade. E o capitalismo, não há dúvida, basicamente, ele é individualista, é egoísta, ele dispensa a solidariedade. O próprio Adam Smith, o pai da economia, disse que o egoísmo é que leva e gera prosperidade, né? A ambição, a busca do lucro, faz com que as pessoas produzam, mas ela cria também antagonismos. E daí, algo que muito me inquietou, e foi próprio da minha juventude, o surgimento de ideais de uma sociedade mais fraterna. Como seria uma sociedade mais solidária, mais justa? Daí o socialismo, que foi um ideal do nosso tempo. Mas o Brasil, o que acontece? Ele sofreu recentemente um dos problemas do capitalismo mundial, que foi a crise financeira de 2007, com origem nos Estados Unidos. Essa liberdade que o capitalismo dá gerou ambições de lucros desmedidos e a crise financeira. Isso foi bastante estudado e provado. O nosso país não sofreu tanto a crise financeira. Foi mesmo uma marolinha, como foi previsto, né? Por causa da atuação boa dos responsáveis pela área econômica na época, do governo Lula. Mas atingiram muito outros países e acabaram ricocheteando em nós. O Brasil teve um crescimento médio entre 2004 e 2010 de 3,6%, um bom crescimento, mas sucumbiu nos anos recentes. A atual conjuntura é difícil, o crescimento é baixo por causa de dois fatores que eu vejo, viu, Isaac? A crise financeira mundial ainda repercute muito. E outra, que eu acho muito importante que eu vejo, o movimento pelo impeachment da presidente Dilma e a retirada do PT do poder foram objetivos das elites e foram vitoriosos. Nós temos, né, o que é muito repisado na imprensa, o déficit público, a dívida pública altos, mas justamente pelo fato de que nós temos pesados encargos sociais. Agora, eu tenho uma visão até um pouco liberal, no seguinte sentido. Apesar do governo ter que atuar no lado social, transferindo recursos, eu penso que o nosso setor público, o nosso Estado é muito inchado. Temos muitos órgãos públicos ineficientes e até desnecessários. Há muito empreguismo. Nós poderíamos fazer com que os nossos poderes, executivo, legislativo, judiciário, fossem mais enxugados. Poderíamos ter 50 deputados federais, não precisa mais, um senador por unidade federativa, menos municípios, menos embaixadas, menos estatais. Nesse caso, eu sou liberal, sabe, Isaac? Nós temos uma inflação baixa, sim, que é muito alardeada hoje, mas principalmente devido à própria recessão da economia, que não permite aumentos de preços como tínhamos, né? Agora, também precisamos de reformas. Precisamos, sim, eu sou a favor de reformas profundas nesse país, que um governo democrático, eu penso que não vai resolver, enquanto tivermos um Congresso que não permite. O sistema de previdência social, eu falei que eu me aposentei aos 50 anos, quando a expectativa de vida hoje é de 80, em média. Temos que reformular todo o sistema, pensões, licenças-prêmio, gratificações. Precisamos, sim. As nossas despesas com juros são muito altas.
beneficiam os bancos, beneficiam os rentistas, deveríamos cortar drasticamente. Temos que mexer no serviço público. Temos, sim. A estabilidade do servidor público deve ser repensada e ser mais seletiva. Devemos disciplinar as greves. Há greves desnecessárias e abusivas, eu penso. Maus funcionários não são punidos e os bons não são estimulados. Não há avaliações de desempenho e produtividade. Não há avaliações sérias. Eu já falei aqui que eu senti no primeiro banco que eu trabalhei uma preocupação com o servidor, com o funcionário. E eu não vi isso no serviço público. Não vi. Agora, é preciso sim punir a corrupção. O Brasil é um país em que a corrupção é do dia a dia, é próprio da nossa cultura. Temos que punir mesmo, de verdade. E eu não penso que os corruptos devam ficar presos, não. Eles devem pagar bem, pagar caro, perder até suas fortunas, todas. E até as custas judiciais, né? O brasileiro, Isaac, ele que esperava o Brasil ser campeão na Copa do Mundo de futebol, ficou decepcionado, ele agora se volta buscando um salvador da pátria, na figura do presidente. É um ledo e doce engano, como diria Nelson Rodrigues. Quem faz as leis é o Congresso, que vende caro o seu apoio. Precisamos saber votar num Congresso preocupado com o país. Agora, o setor privado, nós não temos setor privado muito bom. Temos grupos empresariais que buscam lucro como único objetivo. Há muita ambição. Os empresários são muito ricos. Por quê? Por que precisam ser tão ricos? O nosso sistema econômico é individualista, egoísta, não temos solidariedade. E os jovens são estimulados a prestar concursos públicos em busca da estabilidade, para se acomodarem com o salário garantido. E há poucos desafios. O serviço público tem que ser reformulado. O Brasil tem problemas macroeconômicos como esses, né? E precisamos melhorar, então, como? Como é que fica esse conflito? Eu falei que a metade do país é carente. E eu estou dizendo para o Estado emagrecer. Como é que fica essa aparente contradição? A solução está naquilo que você defende muito, Isaac, que é a educação. Tem que haver educação, tem que educar o povo para ser melhor, para ser produtivo. Mas também temos problemas micro. Olha, o problema micro que eu digo é assim, as nossas ruas são sujas, as pessoas jogam lixo no chão, lava-se carro nas ruas, os automóveis ocupam gramados, não respeitam as leis de trânsito, furamos fila, desejamos aquele jeitinho sempre nas coisas, pistolões para usufruirmos benefícios. Temos problemas de saúde, educação, segurança, transporte público. E eu vou aqui colocar uma coisa também que foge à corrente. Eu penso que o Brasil, apesar dessa área tão imensa, ele tem um grande problema. Eu falei na metade carente da população, nós temos um problema de que deveríamos controlar um pouco esse crescimento desordenado da população. Quando eu vou a uma cidade mais humilde, uma cidade satélite até aqui do DF, eu vejo tantas moças grávidas, moças com o neném no colo. Não há uma preocupação com esse controle. Essas pessoas todas estão nascendo, muitos sem futuro, muitos sem escolas no futuro, sem um emprego. Como é que vai ser? Estamos esperando o quê? Nós já estamos sentindo a violência é efeito disso. Eu, por exemplo, não me tornei um traficante. Por quê? Porque eu tive boas escolas, eu tive uma alimentação básica, comecei a trabalhar cedo e segui a minha vida. Mas nem todos têm essa oportunidade. E como eu falei, mesmo que haja uma oportunidade, não se aproveita bem essas oportunidades. Então, eu vejo
deve-se fazer um grande esforço. Educação, que é mais médio e longo prazo. E no curto prazo, conter esse aumento da população. Professor Sokolik, infelizmente a gente está esgotado o nosso tempo no programa e eu gostaria de agradecer imensamente, principalmente essa análise da conjuntura, né? E esses cuidados para que a gente tenha um Brasil melhor e mais justo. Esse programa e outros do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Vamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.